Salmo 40, no versículo 17. Salmo 40, versículo 17. Quem achou, fala assim: eu achei. Quem não achou, fala: ai. Ô Jesus, revela aos ais. Diz assim o texto: eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Pai, em nome de Jesus, nesta manhã nós já cantamos, exaltamos, honramos o teu nome e cremos naquilo que nós cantamos. Tu és o nosso Deus, aquele que nos abençoa, aquele que faz as bênçãos do Senhor nos perseguir até nos alcançar. Senhor, nós queremos com todo o nosso ser ouvir-te mais e mais, queremos compreender mais da tua palavra nesta manhã, nesse pouco tempo que nós temos. Fale de uma maneira sobrenatural, em nome de Jesus, amém e amém. É tão interessante, meus amados irmãos, que nós lemos, nós estudamos, nós sabemos, mas de vez em quando, ou quase sempre, nós esquecemos. A Bíblia aponta para todos nós que nós não temos condições alguma de agir ou reagir ou viver se nós não tivermos sobre nós a boa mão do Senhor, a bênção do Senhor. E é tão interessante que essa pandemia veio para despertar a fragilidade humana em nossos corações, mais e mais, compreendendo o que a palavra de Deus nos ensina. Até então, meus amados irmãos, antes da pandemia, nós íamos e voltávamos, nós viajávamos, encontrávamos com os amigos, fazíamos festas, mas agora, durante esse período da pandemia, isso já não existe mais. Por quê? Por causa da fragilidade do ser humano. Um vírus, que nasceu não sei onde, de que maneira que nasceu, nós sabemos de onde, que passa para o mundo todo e traz uma destruição como ele está trazendo, traz uma inquietação nos nossos corações, traz uma vibração no nosso coração quando descobre a vacina para impedir a mortalidade desse vírus sobre a face da terra. Quando eu olho para a palavra do Senhor, o salmista, antes da gente existir, antes do Brasil ser descoberto, ele já estava dizendo o que nós estamos aprendendo cada dia nesse dia. Ele está dizendo assim, no versículo 17, eu sou pobre e necessitado. O salmista não está dizendo pobre de recursos naturais. O salmista não está dizendo aqui de algo que ele não tinha para comer. Pelo contrário, esse canto é direcionado a Davi, e Davi era rei. E o texto está dizendo assim, eu sou pobre e necessitado. Essa pobreza está dizendo da impotência da nossa alma, da impotência do nosso físico, diante de tudo aquilo que ele é limitado. E o salmista está dizendo, eu sou pobre e necessitado, porém, o Senhor cuida de mim. Essa é a certeza que temos que cada dia viver nela, olhando para o lado de fora e vendo como que as coisas estão indo de mal a pior, e olhando para a nossa própria estrutura que é frágil, que é uma estrutura que um vírus derruba e mata. Não só o vírus do coronavírus, mas qualquer tipo de vírus pode nos levar à morte, pode cessar os anos de vidas aqui sobre a face da terra, porque nós somos frágeis.
Nós somos frágeis. Mas o salmista está dizendo assim: eu sou frágil, eu sou pequeno, eu sou impotente, mas o Senhor cuida de mim. E aí, meus amados irmãos, que é a nossa força não vem do braço do homem. A Bíblia fala que o homem que confia no homem, ele se torna maldito. Maldito é o homem que confia no homem e faz do homem o seu braço forte. Mas aquele que confia no Senhor, mesmo na sua fragilidade, ele pode ser frágil do lado de fora, mas do lado de dentro, ele é perseverante, ele é guerreiro, ele é ousado, ele é corajoso, ele é intrépido, porque o Senhor cuida dele. Então, diante dessas circunstâncias, Deus está nos peneirando, olhando para que nós venhamos saber quem nós somos mesmo do lado de dentro, porque do lado de fora nós somos iguais, um melhor do que o outro, no certo sentido de cuidar melhor da sua saúde, mas a saúde aqui, a respeito do vírus, da morte, não tem nada a ver. Aqui, meus amados irmãos, Deus está nos peneirando e trabalhando conosco, para que nós venhamos saber quem nós somos do lado de dentro. E a pergunta que nós precisamos ter a resposta é: do lado de dentro, aonde eu creio que o Senhor me protege, que Ele é o meu Deus, Ele é a minha vida, nenhum fiozinho de cabelo cai da minha cabeça se não for da vontade dEle. Do lado de dentro, eu creio ou eu estou igual do lado de fora? Porque o que vale na nossa vida não é o lado de fora, mas o lado de dentro. É o lado de dentro, esse homem interior que você tem dentro dessa casquinha, que cada dia está se definhando. É esse homem interior que vai morar a eternidade com Cristo Jesus. E lá você vai ter um novo nome, um novo corpo. E esse homem interior, ele precisa viver nessa casquinha frágil, impotente, dizendo para essa casca frágil: o que mais importa nessa estrutura não é o lado de fora, mas é o lado de dentro. E dentro de uma pandemia nós estamos vendo os valores inversos. As pessoas mais preocupadas do lado de fora do que do lado de dentro. Nós colocamos máscara para proteger a casquinha, mas nós não tiramos a máscara da alma. Nós dizemos que somos cristãos fortes, intrépidos, corajosos, mas quando nós olhamos para o lado de dentro, nós estamos acanhados, medrosos, com medo de morrer. Está entendendo aqui comigo, caminhando aqui comigo? Quando nós olhamos, meus amados, eu não estou falando para você morrer amanhã, nem eu quero morrer amanhã, eu quero cumprir muitas coisas que Deus tem ainda para fazer na minha vida, mas a morte não me apavora, porque eu sei em quem tenho crido, e eu sei que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Paulo fala assim: eu não sei o que eu quero, eu não sei se eu quero partir para a glória ou ficar com vocês, e eu sei que partir para a glória é muito melhor do que ficar com vocês, mas o ficar aqui com vocês resulta no meu cuidado para com vocês, para que Cristo seja cada dia conhecido de vocês, adendo meu, é claro. Então, meus amados irmãos, quando nós olhamos para a palavra de Deus, Deus está dizendo: você é frágil, você é casquinha, você é barro, você é vermezinho de Jacó, mas eu cuido de você. Eu sou o seu pastor,
eu sou aquele que te supro, eu sou aquele que guardo a sua entrada e a sua saída, sou eu que te abençoo, sou eu que abençoo os seus filhos, sou eu que abençoo os seus descendentes, eu cuido de você. Aí o salmista continua dizendo assim: tu és o meu amparo e o meu libertador, não te detenhas, ó Deus meu. Aqui está um homem reconhecendo quem ele é, pobre e necessitado, mas sabe que Deus que cuida dele é o libertador, é o Deus que salva, é o Deus que ampara, é o Deus que consola, é o Deus que cuida. Esse sentimento, essa verdade, essa fé tem que ser brotada dentro de nós. Amém, meus amados irmãos? Apóstolo Paulo fala que ele não tinha vida preciosa para ele mesmo, mas o que mais era precioso para ele, cumprir a carreira proposta que Deus tinha dado para ele. Então eu preciso ter esse entendimento. Se eu venho aqui em 2 Crônicas, capítulo 20, 2 Crônicas, capítulo 20, no versículo 12, diz assim o texto, 2 Crônicas 20, 12, quem achou, falei, achei. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Aqui, meus amados irmãos, claro que fala de Josafá, da luta, da guerra espiritual, guerra física, emocional, e ele está dizendo para Deus: Deus, e vem uma situação complexa contra nós, Senhor, e vem uma multidão para guerrear contra nós, Senhor, e vem para os dias de hoje o coronavírus, Senhor, vem as lutas financeiras, Senhor, vem uma crise, Senhor, mundial, Senhor. Nós não temos forças para resistir essa situação, Senhor. Nós não temos o que fazer, Senhor, mas tem algo, Senhor, os nossos olhos estão postos em ti. Meus amados irmãos, nós não temos condições de reagir a tal situação que está acontecendo. O mundo está boquiaberto das situações que estão acontecendo. Graças a Deus está aliviando a pressão sobre o Brasil, mas se você pegar as notícias, a Índia se torna o epicentro da enfermidade, volta para a Ásia novamente. Quando nós olhamos tudo isto, meus amados irmãos, nós não temos forças para combater, nós não temos sabedoria para combater, mas nós temos algo para fazer: colocar o nosso coração aonde está o nosso Deus, colocar os nossos olhos não nos noticiários, não naquilo que fala de destruição, de mortes, mas colocar naquele que tem poder sobre todas as coisas e está no controle de todas as coisas. No Salmo 127, versículo 1, Salmo 127, versículo 1 fala assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Em vão, meus amados irmãos, vai ser eu fazer qualquer coisa do meu braço, do meu entendimento para a minha família, se o Senhor não estiver na minha casa. Quem educa meus filhos é o Senhor através de mim. Quem aponta o caminho é o Senhor através de mim. Quem traz os recursos para eu manter a minha casa é o Senhor
através de mim. Tudo é Ele. Quem protege é Ele. Ele está acima de todas as coisas. Ele tem o domínio sobre todas as coisas. Somente Ele. É isso que o salmista está vivendo e nos ensinando. Se o Senhor não fizer, se o Senhor não edificar, se o Senhor não trabalhar, em vão trabalham aqueles que ali estão tentando edificar a casa. Em vão vai ser o seu esforço, em vão vai ser a sua dedicação, se o Senhor não estiver no centro da sua casa, se o Senhor não estiver no seu coração. Toda a sua formação, toda a sua capacidade é em vão, porque a paz que Cristo dá, só Ele pode dar. A esperança que Cristo dá, só Ele pode dar. A prosperidade que Cristo dá, só Ele pode dar. Somente Ele, somente Ele. Esses dias atrás eu gravo de vez em quando e vou fazer isso com mais frequência, um devocional bem curtinho, e coloco lá no Instagram, e aí você pode me seguir lá, é pr.rodney, e eu estava assim no meio de um mato, eu estava falando assim, todos nós estamos correndo atrás de paz, todos nós. Algumas pessoas acham que ter paz é ir para o meio de uma mata, ouvir lá os pássaros, o frescor de uma mata. Outros acham que é ir em frente a uma praia, tomar água de coco. Agora eu estou em paz. Não está em paz. Você pode estar num lugar tranquilo, que pode até simbolizar uma paz passageira, mas a verdadeira paz não depende do local, depende de uma pessoa, chamada Jesus de Nazaré. A minha paz vos dou, não como o mundo a dá. Uma pessoa pode estar indo agora na cadeira de roda para uma clínica, para um hospital, porque ela está atacada pelo Covid, e pode ter no seu interior ter esse sentimento que não volta mais ver os seus, mas se ela estiver em Cristo, ela está em paz. Está em paz. É essa edificação que o Senhor está dizendo, que o homem pode tentar e não consegue. É essa edificação que o Senhor está dizendo que só Ele pode fazer. Se o Senhor não edificar a paz no seu coração, se o Senhor não edificar a casa do seu coração para Ele morar, ninguém pode fazer. Aqui não está falando de coisas naturais, está falando de coisas espirituais. A casa onde eu moro, as paredes não traz paz. Quem traz paz é o Senhor que está ali comigo. Mesma coisa, se o Senhor não guardar a cidade, em vão trabalham os policiais. Se o Senhor não guardar a sua entrada e a sua saída, meu amado irmão, não vai ter um agente federal, ou um agente militar ou civil, armado para proteger você 24 horas por dia. Se o Senhor não guardar a sua vida, em vão vigia o sentinela. Pode até que alguém tenha esse agente 24 horas, como o presidente da república, como o pessoal do Supremo, os juízes do Supremo Tribunal, né? Pode ter 24 horas alguém ao lado dele, mas se o Senhor não guardá-los, ninguém pode guardar. Está entendendo aqui comigo? Aqui em Jeremias capítulo 10, versículo 23, Jeremias 10, 23, diz assim um texto: eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha dirigir os seus passos. Olha aqui o texto está dizendo: eu sei, ó Senhor,
que não cabe o homem determinar o seu caminho, nem o que caminha dirigir os seus passos. Meu amado irmão, o profeta está dizendo para você: ei, não queira você dirigir os seus passos, não queira você caminhar o seu caminho, mas deixa o Senhor dirigir os seus passos, deixa o Senhor colocar você no caminho certo, deixa Ele ser Deus da sua vida. Não cabe a você dirigir os seus passos, não cabe a você caminhar o seu caminho, mas deixa nas mãos dEle. É Ele que abre portas, é Ele que fecha portas, é Ele que prepara o caminho para os seus trilharem. É isso, meus amados irmãos. Se você quiser escolher o seu caminho e caminhar com as suas próprias pernas, é bem provável que um abismo te espera. Mas se você permitir o Senhor conduzir a sua vida de glória em glória, de triunfo em triunfo, de vitória em vitória, você vai caminhar e vai ver a presença de Deus na sua história. Se você vier aqui comigo em João capítulo 3, Evangelho de João capítulo 3, no versículo 27, diz assim: respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma, se do céu não lhe for dada. Isso aqui é uma porretada na cabeça dos invejosos. O homem não pode ter coisa alguma, se do céu ele não receber. Então o que você tem, meu amado irmão, não é mérito seu, mas é mérito de Cristo na cruz do Calvário. O que você tem foi Deus que te deu, foi Ele que abriu portas, foi Ele que te deu saúde, foi Ele que te capacitou, foi Ele que te adestrou. Seja qual for a sua função, o seu trabalho, Deus está ali através daquele trabalho abençoando você. Então, se eu tenho a compreensão que aquilo que eu tenho, aquilo que eu sou, foi Deus que me deu, então Deus também deu para o outro. E se Deus deu para o outro mais do que eu acho que deu para mim, a questão não é o outro, mas é Deus. Entendeu aqui? Se o seu irmão da sua família, mesmo sangue, criado na mesma casa, comendo a mesma coisa, estudando a mesma escola, hoje ele tem uma condição financeira melhor do que a sua, deixa eu te falar, para de olhar para a condição financeira do seu irmão e olha para as suas atitudes diante do seu Deus, porque é Ele que dá todas as coisas. Todas as coisas que temos do céu recebemos, até as chibatadas. Está ligado aqui comigo? Até as chibatadas, os nãos, Deus está falando sim e não, espera mais um pouquinho. Sim e não, espera mais um pouquinho. Deus, eu preciso disso, sim filho, então toma, já recebeu. Não, não vai receber de jeito nenhum, pode pirraçar, Ele diz que não é não, mas você fala, espera mais um pouquinho, tem um tempo ainda para você conquistar. Se você vem aqui comigo em João mesmo, capítulo 15, João capítulo 15, versículo 5, diz assim: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Meus amados irmãos, quando nós falamos dos céus, quando nós falamos de receber coisas dos céus,
que nada podemos fazer se o Senhor não fizer nas nossas vidas? Esquece as coisas materiais, pensa nas coisas espirituais. As coisas materiais, elas vão acontecer de acordo com aquelas que são espirituais, porque se eu não tenho um relacionamento com Deus, íntimo, profundo, é bem provável que eu não venha a ter relacionamento íntimo, profundo com a minha família. Quando eu falo família, eu estou falando esposo, esposa e os filhos que moram com os pais, porque é o mais próximo, é o mais intenso, o relacionamento mais intenso. Quando eu falo que dos céus, quando a Bíblia fala que recebemos tudo dos céus, Deus está dizendo: eu estou te dando condições, abrir a janela dos céus, condições para você viver uma vida digna, uma vida suave, uma vida feliz. Enquanto você caminhar e semear sobre a face da terra, eu vou multiplicar você. Deus não está falando aqui simplesmente de coisas materiais, Deus está falando de espirituais e também acrescentam material. Porque Deus nos dá condições de trabalhar, de nos esforçar, Deus nos capacita, Deus faz você levantar bem cedo, para levantar e ir correr atrás do pão diário. É Ele que abre portas, é Ele que abençoa. Deus fala assim para o preguiçoso: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. O Senhor também fala: se você não trabalha, porque não quer trabalhar, é bom também que não coma. Então eu preciso ter uma compreensão, meus amados irmãos, que Deus não está formando uma geração de preguiçosos. Fica aí que eu vou te dar tudo, pode deitar na rede. A Bíblia está dizendo para descansar nele, em fé, em obediência. Ele vai abrir portas, Ele vai lhe adestrar, Ele vai fazer, Ele vai capacitar, alguma coisa vai acontecer e você vai ver que o fruto do seu trabalho dá certo. Voltei um pouquinho só para dar uma explanada, para a gente não ter essa compreensão, não você aqui, mas tem tantas pessoas que nos assistem aí no mundo afora, que o Senhor está nos dizendo que nada temos se do céu não recebermos, porque Ele primeiro dá aqui dentro, para depois receber do lado de fora. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastar nos vossos deleites. É a Bíblia. Então o Senhor quer nos abençoar? Sim, Ele já nos abençoou. Mas Deus está dizendo assim: primeiro é aqui dentro, resolvido aqui dentro, lá de fora está resolvido também. A alegria do coração aformoseia o rosto. Tem gente gastando rio de dinheiro com maquiagem daqui, maquiagem dali, vai no salão, corta o cabelo lá, corta para cá, faz aquilo, estica daqui, estica dali, vai lá, aplica um botox daqui, mas está carrancudo. É porque o coração está assim. Mas quando o coração está alegre, ela pode fazer tudo isso, fica só mais bonita. Amém, meus amados irmãos? 2 Coríntios 3,5, vai ter que ser o último texto que eu vou ler, de tantos outros. 2 Coríntios 3,5, e os músicos podem chegar aqui em cima, por favor. Diz assim: não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Não que sejamos capazes de alguma coisa, não que sejamos capazes de dominar alguma coisa, não somos nós. A nossa suficiência, a sua habilidade intelectual, manual, a sua habilidade emocional, o seu conhecimento, a sua habilidade espiritual, nada vem de nós mesmos,
vem do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. É nele, somente nele, e por meio dele, é para ele que são todas as coisas. A ele seja a honra, o louvor e a adoração. Jesus de Nazaré tem que ser o primeiro na sua vida, o primeiro na sua casa, o primeiro nos seus negócios, o primeiro do seu dia, o primeiro em tudo. Ele tem que ter a primazia em todas as coisas. Aí você vai ver o quanto você vai crescer emocionalmente, o quanto você vai crescer espiritualmente, o quanto você vai crescer em todas as áreas que você tocar. Você vai ver o quanto Deus vai fazer na sua vida, se Ele for o primeiro da sua vida, da sua família, em nome de Jesus. Fique de pé no seu lugar, em nome do Senhor. Vamos orar cantando.